O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Está começando o programa Mídia e Política, uma produção da UFPR-TV em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor de comunicação da UFPR. E aqui na UFPR-TV, semanalmente, eu trago um debate que relaciona o papel dos meios de comunicação e a política na sociedade contemporânea. Hoje o nosso tema é a intolerância nos meios de comunicação. O ódio foi propagado por muito tempo em programas de televisão que cobriam temas policiais. O ódio também se espalhou pelas redes e contaminou o debate político. O ódio construiu um ambiente de intolerância no país e o país hoje tem que discutir e tomar medidas para reverter o ambiente de ódio que foi criado, muito em parte, pelo papel desempenhado pelos meios de comunicação. Este é o nosso tema de hoje. E para discutir isso comigo aqui no estúdio, eu tenho comigo o jornalista Rogério Galindo, jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná, jornalista da Gazeta do Povo, colunista do blog Caixa Zero. Obrigado pelo convite. Vamos lá. E também comigo o jornalista também, professor do curso do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Ponte, o grupo de pesquisa em tecnologia, comunicação e política. É isso, né, Jamil? Exato. Muito obrigado pela participação aqui do professor Jamil Marques. Jamil, muito obrigado. Mário. Eu queria primeiro começar mostrando um trecho de um programa de TV policial. Se você puder rodar aqui para mim, eu agradeço. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo, não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que eu tô falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel, não vai ver a árvore de Natal. Vai-te embora, maconheiro. Então, claro que tem uma dose considerável aí de teatralidade, de encenação, né? de um estereótipo e tal. Mas esses programas que existem há muito tempo, muito antes das redes sociais, eles alimentam este sentimento na população de um desejo de justiçamento, de vingança, de ódio por qualquer coisa que pareça que está atrapalhando e tornando a vida menos feliz? Vamos começar pelo especialista aqui. Bom, Mário, na verdade, eu acho que a gente tem de começar a perceber que o efeito da comunicação de massa é exercido não mais sobre grupos grandes de pessoas, né? A gente tem de começar a perceber que esses efeitos, de alguma maneira, vão se espraiando ou vão se mostrando mais intensos a depender de determinada camada da população, né? Então, assim, particularmente, eu acredito que uma parcela da população recebe alguns tipos de conteúdo, recebe determinados tipos de conteúdo, mas também processa ou, de alguma forma, negocia os sentidos daqueles conteúdos que são emitidos de uma maneira a acreditar ou até mesmo a perceber que existe uma dose de teatralidade nesse tipo de performance. Eu diria que é mais algo performático, né? Na verdade, eu acho que uma boa parte, por exemplo, desses comunicadores que estimulam esse tipo de perspectiva de avaliação acerca, por exemplo, de consumo de drogas, eu acredito que eles sabem
para qual público eles estão falando, eles direcionam, então, eles empacotam exatamente aquele tipo de conteúdo para justamente tentar gerar um tipo de efeito, uma forma de efeito sobre uma parcela específica do público. Então, ali, na verdade, assim, do mesmo jeito que nós temos produtos que são destinados a públicos distintos, a depender do tipo de horário, a depender do tipo de comportamento, a depender do tipo, enfim, do material que aquele público queira consumir, a gente vai ter um tipo de programa disposto a oferecer aquela informação específica, aquele tipo de conteúdo específico. Dito isso, a gente pode agora começar a perceber, então, de que forma esse tipo de público recebe ou negocia com esse conteúdo, né? Eu acho que esse tipo de negociação acaba, de alguma maneira, mostrando que uma parcela do público, de fato, se mostra aberta à influência desse tipo de programa. Isso, se mostra, de fato, aberta à influência desse tipo de programa e, muitas vezes, confia, a ponto que não é muito incomum, né, que uma parcela desses apresentadores, por exemplo, acabe ganhando maior projeção, não só no campo da comunicação, mas muitas vezes também no campo político. Então, a gente começa a perceber que uma parcela, de fato, dessa esfera da cidadania, dessa esfera da audiência, se mostra mais influenciável, sim. A minha ressalva se refere a qual é o tipo, qual é o alcance, qual é a extensão desse tipo de influência. Mas se a gente pegar alguns dados, faz muito tempo que a gente não tem pesquisa sobre a opinião pública acerca de temas como pena de morte, mas em outros, como maioridade penal, né? A gente tem dados que mostram que a população é majoritariamente a favor do endurecimento das políticas repressivas de Estado. Então não existe, por mais que sejam segmentos que se deixam influenciar por esse tipo de conteúdo, não existe um certo sentimento generalizado de que o papel do Estado não é de ser o promotor da segurança, mas que é de ser um reparador, um vingador em nome da população que foi, de alguma forma, agredida pela criminalidade? Eu acho que, assim, eu vou voltar desde o começo, pegando um pouco o gancho do que o professor falou aqui, mas queria voltar para a premissa inicial até do próprio programa. Assim, você começou falando da intolerância como sendo propagada pelos meios de comunicação. Lógico que os meios de comunicação têm um papel fundamental na nossa vida política, na nossa vida social hoje, mas até ouvindo o professor aqui e falando desses nichos, assim, né, do sujeito que fala para um nicho, às vezes a impressão que eu tenho é que não é exatamente preciso a gente culpar o meio de comunicação na medida em que ele não isentar totalmente, assim, porque eu acho que existe uma certa culpa em você reproduzir esse tipo de discurso. Mas esse discurso não nasce no meio de comunicação. O meio de comunicação se apropria de um discurso que já está na sociedade e o erro, me parece, dos meios de comunicação, quando eles fazem isso, e não são todos que fazem isso, não fazem isso o tempo todo, a gente tem que sempre fazer as matizes necessárias, as nuances necessárias, né? Tem muita gente que faz jornalismo correto, etc. Mas, ao reproduzir isso, me parece que o erro é você cair na tentação de agradar da maneira mais fácil um público que já pensa assim. Ou seja, o discurso do radialista que diz que o maconheiro vai morrer até o fim do ano é para agradar o sujeito que quer que o maconheiro morra até o fim do ano. Mas esse pensamento não nasceu na cabeça do radialista, ele existe na sociedade. E o que o sujeito faz ao reproduzir isso na tela ou no discurso para se eleger deputado, vereador, etc., é se aproveitar disso de uma maneira populista, fingir que não existe um problema de uma maneira mais cheia de nuances, etc., e fazer o discurso raso para se vender. É lógico que é um erro fazer isso, e é lógico que os meios de comunicação, ao fazer isso, estão cometendo um pecado social. Mas eu discordo da premissa de que isso parte dos meios de comunicação, de que eles são o agente que espalhou o ódio pelo país. Eles podem estar jogando mais gasolina na fogueira, mas a fogueira já estava lá. Assim. Você concorda com isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa começar a pensar no processo que tem diferentes níveis, diferentes tipos de fluxos, né? A gente pode, por exemplo, perceber que esse tipo de discurso, na verdade, é criado socialmente, mas ele tem uma ressonância, uma repercussão social, mas, num segundo momento, é justamente essa repercussão social que acaba alimentando também, de alguma forma, num processo... Vai se mantendo, retroalimentando, né? Exatamente, nesse processo que vai se retroalimentando. Nesse sentido, eu fico mais... eu tento ter uma posição, digamos,
um pouco mais rigorosa do ponto de vista terminológico, não necessariamente teórico, mas um pouco mais rigorosa do ponto de vista terminológico, para a gente, por exemplo, passar a perceber melhor o papel dos líderes de opinião e como é que esses líderes de opinião, de alguma forma, são responsáveis. Às vezes, pode nem estar tão claro, digamos, na opinião pública, na sociedade, de maneira muito vaga, na opinião pública, na sociedade, essa ideia de intolerância, mas às vezes esses líderes de opinião são capazes de tomar aquele aspecto específico desse comportamento ou aspecto específico de uma avaliação que as pessoas fazem e ele encarna aquele aspecto específico, passa a investir em cima daquilo para justamente criar uma identidade do público. Tanto líderes com ele. políticos como líderes da comunicação. Exatamente. Né? Pode ser o radialista e pode ser o Donald Trump. Né? Exatamente. E isso quando não temos aqui o próprio comunicador investindo o seu capital no campo político ou o contrário, né? O cara que é político e tenta também passar para o campo da comunicação. Ou seja, são capitais sociais muito distintos de pessoas que ocupam esses campos, mas que eles tentam ali negociar de alguma forma para ver como é que eles conseguem ampliar a sua própria repercussão, a sua própria influência social. Sentimento do que eles queriam. Exatamente. Mas ao canalizar isso, é lógico que eles têm uma influência de aumentar o próprio problema. Né? Agora, por exemplo, a gente vê, até o professor estava falando do radialista ou do líder que acaba virando um político também, né? Acaba se elegendo. Aqui no Brasil a gente vê que a maioria desses radialistas que fazem esses programas policialescos acabam concorrendo a cargos no legislativo, né? Porque justamente como ele está trabalhando com um nicho, ele com 1%, 2% dos votos se elege. Tem mais Agora, sucesso na hora na que eleição esse cara vai proporcional. tentar disputar uma prefeitura, por exemplo, aqui em Curitiba nunca aconteceu, né? De um radialista virar prefeito. Ele normalmente fica restrito, ele é vereador, deputado. Que constrói uma certa simpatia, uma certa adesão, mas porque também constrói justamente rejeição. ele está canalizando essa que foi a expressão feliz que você usou, assim, o sentimento de um pedaço da população. Mas você vê que ele não consegue ultrapassar essa fronteira, ele não consegue espalhar esse ódio ou esse discurso fácil e populista além daquele grupo que ele dominou com aquele pensamento. Ele não consegue construir uma maioria em cima daquilo. Há exceções, lógico, tem o Donald Trump aí para mostrar que, às vezes, esse discurso ultrapassa uma fronteira de um pequeno nicho, mas, normalmente, ele é voltado para um grupo de pessoas que já pensa assim. Se pensa, por exemplo, o deputado Francisquini, aqui no Paraná. Ele faz esse discurso do bandido bom, bandido morto, da lei da ordem e tal, mas ele faz uma bela votação para deputado federal, mas ele está condenado a ser deputado federal pelo resto da vida. Ele não vai passar disso. Assim. Não vai nunca ganhar um cargo executivo. O Jair Bolsonaro, né? Mas essas figuras, a própria intenção, o índice, as pesquisas mostrando que o Jair Bolsonaro está disputando o segundo lugar nas intenções de voto para presidente de 2018. Esses fenômenos de lideranças que estão empoderadas, estão conseguindo mais votos, não mostra que nesse processo de canalização desse sentimento da sociedade, esses agentes que se valem desse discurso de ódio estão sendo bem-sucedidos, melhor sucedidos hoje do que há 10 anos atrás, por exemplo? Eu acho que isso, a gente pode fazer essa avaliação, para mim essa avaliação é plausível, mas eu acho que a gente só pode fazer uma avaliação dessa de forma a generalizar, digamos assim, as nossas conclusões, se a gente levar em conta o contexto político em que nós estamos. Ou seja, num contexto político de desgaste partidário, de desgaste de lideranças tradicionais, ou nos quais as próprias agremiações que nós temos não permitem que novas lideranças consigam emergir, porque a gente está sempre ali mais ou menos nas figuras dos mesmos líderes, isso acaba, de certa forma, permitindo que uma ou outra pessoa consiga encarnar esse sentimento. Sobretudo se aquele político, se aquele representante for de fato aquela pessoa, por exemplo, que não tem receio do embate, que não tem receio de dizer assim, eu não tenho problema em ser odiado por uma parte do eleitorado, porque eu quero de fato aqui contemplar essa parcela do eleitorado. Eu vou dar um exemplo, tanto nacional quanto internacional. Se a gente pensar, por exemplo, no próprio Donald Trump, tem um cartaz, teve um cartaz na campanha dele que me marcou muito. O cartaz que os apoiadores do Trump levantavam durante os rallies, que eles falam, que são eventos de campanha, né, que são uma espécie de comícios. Né? Um dos cartazes dizia assim, a maioria silenciosa permanece com o Trump. Ou seja, por mais que a gente tenha ali uma espiral do silêncio, né, em que as pessoas dizem, puxa vida, eu
vamos supor que o eleitor se identifique com as propostas do Trump, mas ele diz, eu não quero dizer no meu grupo social que eu voto no cara para não ser excluído. Mas assim, tem uma parte que essa maioria silenciosa, justamente os caras conseguiram captar muito bem e transformar isso numa peça de campanha, né? Quando diz a maioria silenciosa permanece com o Trump, a ideia é justamente essa. Ele canaliza, ou seja, ele consegue encarnar aquele conjunto de valores que eu, no momento, neste contexto, considero os mais adequados. Aí a gente começa a perceber que esse tipo de embate, esse tipo de intolerância, muitas vezes é estimulado por... Para mim, a novidade é que muitas vezes esse tipo de embate, esse tipo de intolerância era estimulado por lideranças partidárias, mas as próprias lideranças partidárias deixavam isso para a militância ficar se degladiando, lá, ficar se matando lá na base, né? Mas as próprias lideranças conseguiam ter um tipo de diálogo entre si, por mais que houvesse divergências partidárias, ideológicas, mas elas conseguiam manter um tipo de diálogo entre si. A questão é que hoje em dia a gente já começa a perceber que mesmo algumas dessas lideranças não têm nenhum tipo de preocupação em dizer, olha, o fulano de tal é ladrão e eu vou visitar o fulano na cadeia. Ou seja, a gente começa a perceber então que esse tipo de... A diferença do Fernando Henrique pro Écio. Exatamente, né? A gente começa a perceber assim, que esse tipo de ataque antes era estimulado pelas lideranças políticas, mas ficava lá na militância. Eles estimulavam, eles incitavam a militância a fazer aquilo, mas eles não diretamente partiam para o confronto, ou partiam para o confronto ali sob os holofotes, mas quando estava ali nos bastidores, eles disseram, não, ó, vamos aqui, vamos botar um pano quente, vamos sair para jantar, vamos conversar aqui, reunir a bancada e tal. Mas agora não, agora esse tipo de embate está acontecendo cada vez mais diretamente, líderes, né? Diretamente. Você disse que ia citar um exemplo nacional, vou pedir para a gente voltar, daí para você retomar e falar sobre o exemplo nacional. Na volta do bloco, a gente está com o tempo esgotado. A gente encerra aqui esse primeiro bloco do programa Mídia e Política, hoje falando sobre intolerância nos meios de comunicação. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos falando sobre intolerância nos meios de comunicação. Aqui comigo no estúdio, debatendo esse tema, o jornalista Rogério Galindo e o professor de Ciência Política Jamil Marques. Jamil, você estava falando no bloco anterior, dizendo que ia dar 2 exemplos de figuras políticas que hoje vocalizam esse discurso de intolerância ou esse discurso mais belicoso. Mas você deu só o exemplo internacional. O primeiro exemplo se referiu ao Donald Trump, né, onde justamente a ideia de fornecer determinado tipo de ataque ou de oferecer determinado tipo de campanha negativa procura gerar um efeito sobre a audiência. Assim, para mim, é muito curioso esse movimento do ponto de vista teórico, porque durante algumas décadas a literatura na área de ciência política mencionava a ideia de partidos catch-all. Catch-all no sentido de tentar convencer a maior parcela do eleitorado possível e, para isso, você abrandar determinadas bandeiras ideológicas. Né? É um pouquinho do que o Lula fez ali em 2002, né? Quando ele... A tendência ao centro, de você abrandar um pouco mais. Existem algumas candidaturas hoje que, na verdade, procuram, claro, esse abrandamento também para conquistar esse eleitor de centro, mas que muitas vezes acabam fazendo questão de não conquistar mais uma parcela do eleitorado, porque sabe que aquela parcela do eleitorado não será mais convencida. Você pode fazer o que for, o candidato pode fazer o que bem entender, ele não vai mais conseguir convencer uma determinada parcela do eleitorado. O ponto que a gente começa a perceber agora é que alguns candidatos estão conseguindo, talvez, a ampliar uma parcela desse eleitorado, ou pelo menos tornar mais fiel uma parcela desse eleitorado através de ataques ou através com táticas relativas, por exemplo, a encarnar determinado tipo de posição, que é uma posição um pouco mais radical. Isso que o Rogério mencionou no bloco anterior é fundamental para que a gente compreenda, ou seja, o alcance, muitas vezes, desses políticos, desses candidatos,
acaba se referindo mais a cargos proporcionais, a eleições legislativas e não majoritárias, mas quando a gente começa a perceber, por exemplo, que o Donald Trump conseguiu, né? Que a Marine Le Pen quase foi. Que a Marine Le Pen foi bem também, né? Não obstante ela ter tido ela um teve uma desempenho. derrota considerável, mas ela praticamente Chegou no segundo dobrou turno, o voto do fez pai 40% dos votos, né? E ela Bastante dobrou coisa, o voto né? do pai dela Sim. na eleição contra o Chirac, né? Pois é, e percebamos que esses candidatos conseguem ter esse tipo de sucesso deixando de lado uma parcela do eleitorado que eles sabem que não vão mais conquistar. A gente começa a perceber, tem dois aspectos, então, aqui que eu queria ressaltar. O primeiro aspecto é esse, de você não fazer mais questão de conquistar uma parcela do eleitorado, você simplesmente diz, não, esse pessoal eu não consigo mais conquistar, eu não consigo mais convencê-los a votar em mim, então eu vou lá e abro mão deles e vou justamente encarnar um discurso de oposição, não só ao meu candidato adversário, mas de oposição, inclusive, a essa parcela do eleitorado. Ou seja, o inimigo vira não só mais... Oposição ao politicamente correto, oposição à exato, moderação, a oposição a determinadas posições, a determinadas parcelas do eleitorado. Isso deve ser importante. Por outro lado, um outro aspecto que eu quero ressaltar se refere ao que se chama de mediatização. A gente também não pode deixar aqui de levar em conta a quantidade, a oportunidade, as possibilidades diversas que nós temos, por exemplo, de ganhar visibilidade. Então, a visibilidade não depende mais apenas da televisão, do rádio ou do jornal impresso, das instituições jornalísticas, por exemplo, cobrirem eventos dos quais os candidatos, digamos, se a gente ficar limitado só ao período eleitoral, eventos dos quais os candidatos participam. Cada vez mais os candidatos vão criando pseudo-eventos, né? Por exemplo, hoje eu vou consertar a calçada tal, hoje eu vou lavar a calçada tal, hoje eu vou consertar a rua tal, e o candidato vai lá com todo o aparato, não só técnico para fazer aquele serviço, mas também com todo o aparato de comunicação para criar aquele pseudo-evento, para atrair a atenção midiática. E se a atenção midiática, se a atenção dos agentes do jornalismo não é convocada, o que ele faz? Ele vai lá e publica na própria fanpage, no próprio perfil do Twitter. Ele vai sempre publicando aqueles pequenos vídeos para tentar alcançar esse público de todas as formas, vai em todos os lugares e a todo né? tempo. Exatamente, uma tentativa de suprimir. Do gatekeeper da imprensa, como alguém que faz a filtragem disso, vai eliminando, né? O sujeito próprio vai tentando transpor falando o diretamente próprio sistema, né, E aí a gente tem duas coisas aqui, né? Porque o primeiro é um processo de que o próprio agente do campo político entendeu essa lógica de mediatização. Ele entendeu que todas as atitudes que ele toma precisam ser de alguma forma mediatizadas. Então ele vai querer faturar visibilidade. Se essa visibilidade não vem fácil por meio dos agentes do jornalismo que tem uma série de filtros, valores de notícia, critérios de noticiabilidade, por outro lado ele vai tentar obter essa visibilidade por meio de outros canais. Aí aqui sim é interessante, porque primeiro, ele percebe que precisa ganhar essa visibilidade, produzir aquele material e precisa não só produzir aquele material do ponto de vista de forma, mas no próprio conteúdo ele começa a apelar para determinadas bandeiras que ele sabe que vai agradar aquele público que o acompanha. Então, você acha que, de certa forma, tem a ver com o fato de que os meios sempre exploraram temas polêmicos, sempre coisas que saem da curva. Então, na lógica da mediatização, o sujeito também tenta... Mas acho que aqui a gente está falando mais de redes sociais, de Facebook, de YouTube. Mas, na verdade, justamente, assim, acho que, do meu ponto de vista, né, os meios tradicionais, por mais que a gente possa ter uma certa birra com eles, assim, mas fazem, bem ou mal, esse papel de filtragem, de moderação, de você não deixar que qualquer coisa esteja sendo exibida. Às vezes aparece alguma coisa bizarra, como o sujeito dizendo que o maconheiro vai morrer até dezembro, tal, assim. Mas, em geral, se você pega os grandes jornais, as TVs que têm uma estrutura melhor, etc., um papel do jornalista é justamente fazer o critério de notícia, fazer a seleção, fazer para não deixar que o discurso descambe, né? Lógico que hoje os jornais mesmo estão sendo afetados por essa nova fase e acabam, às vezes, em nome da audiência, apelando para... Isso é outra história que a gente pode conversar. Mas, normalmente, os veículos tradicionais faziam esse papel de mediação com algum sucesso. Você pega, por exemplo... Vamos pegar o melhor exemplo, o New York Times ou o Guardian, assim, são veículos que fazem uma filtragem decente e, portanto, não deixam o discurso descambar nessa polarização tola, né? Agora, se você está no Facebook sem ninguém mediando, é como se você deixasse as crianças na sala sem um responsável, né? Aí vira aquela coisa que cada um fala o que quer, o outro responde do jeito mais radical possível, não tem mediação e o sujeito que está lá no computador dele olhando no celular vai acabar tendo que ele mesmo fazendo essa filtragem, o que nem sempre é possível, né?
eu concordo bem brevemente, Mário. Eu concordo com o Rogério sobre o papel fundamental de mediação do jornalismo e eu acho que, na verdade, eu não sei se ele se perde, eu acho que, na verdade, se reconfigura, né? Sim, de alguma forma, então... Não pode se perder, na verdade. Não pode se perder, Não pode né? jamais Do ponto de vista perder, normativo, ele não pode se perder. Do ponto de vista de manutenção dos princípios, do papel do próprio o jornalismo jornalismo... só vai manter a sua relevância na medida que ele consiga manter esse papel. Exatamente, na medida em que ele acaba se reconfigurando. A minha única observação se refere ao fato de que, na verdade, em redes sociais, nós também passamos hoje em dia a ter um novo tipo de líder de opinião. Porque muitas vezes, durante muito tempo, o papel de liderança de opinião, de estabelecimento da pauta, da agenda midiática, se resumiu ou preponderantemente ficou nas mãos de empresas jornalísticas e dos próprios jornalistas de maior prestígio, né? Dentro dos jornais, nós também temos jornalistas que têm colunas e tem um jornalista que está ali para fazer notícia, ou tem o Foca, mas a gente começou a perceber, de alguma forma, que essa agenda, essa maior possibilidade de pautar assuntos de natureza pública, ficou sempre na mão ali das próprias empresas, por meio de editoriais, por meio dos colunistas, dos articulistas, que sempre foram um público, uma elite de formação de opinião, não só de formação, mas também com direito, com passagem garantida para publicar as suas próprias opiniões acerca de determinados assuntos. Nas redes sociais, nós começamos também a perceber aqui ou ali uma ou outra personalidade, às vezes nem sempre do campo da comunicação, nem sempre do campo do jornalismo, mas uma ou outra personalidade que também passou a ganhar o status de autoridade e de mediar essa própria opinião. A gente vê durante o processo de impeachment, o Chico Santa Cruz de um lado, o Alexandre Frota do Exatamente. outro. Justamente, você perde o papel do mediador, você troca o Hélio Gaspari pelo Alexandre Frota. Exatamente. É esse que é o problema. Assim, você troca alguém que foi instruído, que teve uma formação técnica para fazer essa mediação, que tem um papel e que tem até um estofo, né, profissional para isso, e passa a ter uma mediação de alguém que está partidariamente interessado naquilo, que está, às vezes, justamente querendo fazer o papel de jogar para os lados. Eu faria um adendo aqui, Rogério, concordo com você, eu faria um adendo de que, na verdade, o cenário que nós temos hoje é de reconfiguração não só do jornalismo e da força do jornalismo de pautar alguns temas, o jornalismo começa a se reconfigurar, começa a perceber que se ele não se reconfigura, ele perde uma parcela de sua influência para esses novos formadores de opinião, e aí sim, nós podemos questionar a qualidade desses formadores de opinião, mas nós também temos de verificar o outro lado, digamos assim, o outro lado da tela. Porque muitas vezes o que a audiência quer é procurar aquele tipo de conteúdo. O que a audiência quer não é pensar assim, puxa vida, eu vou tomar a opinião de alguém que eu sei que é uma pessoa instruída, que trabalhou para aquilo, ou que tem a decência de procurar uma informação objetiva, imparcial, por mais que a gente possa discutir a imparcialidade, objetividade, eu sei disso. Mas a ideia é, eu preciso de alguém que possa reforçar as minhas predisposições. Eu preciso de alguém que precise reforçar a minha visão de mundo. E eu acho que esse é o grande dilema do jornalismo hoje. Assim, você tem dois caminhos para fazer. Um é você se predispor a, mesmo sabendo que isso é mais difícil, que isso é menos rentável, que isso é mais socialmente complicado, você insistir nesse papel de moderador, insistir nesse papel de você ser moderado, equilibrado, tentar pensar as coisas mais a fundo, e você saber que isso traz um problema, inclusive comercial, às vezes, porque você está perdendo público para o YouTube, para o Facebook, etc. E para uma série de empreendimentos que não tem nada, nenhuma interesse político. Ou, por outro lado, você achar que o único caminho para você se salvar, para você salvar a tua própria existência, o próprio veículo, é você aderir à histeria. Exatamente. E que alguns veículos acabam caindo nesse, e que para mim é um erro crucial, porque ao longo prazo você está, na verdade, nivelando por baixo. Você tá perdendo a tua relevância, porque a tua relevância, a relevância dos veículos, sempre adveio do fato de você ter alguma coisa que os outros não têm. A partir do momento que você nivela por baixo, você perde esse diferencial, você passa a ser mais um alimentador desse feed histérico. Se você não é diferente, você se iguala, por que o leitor não vai dizer bem? Por que eu vou assinar o New York Times em vez de ver o Rush Limbaugh? Porque eu sei que o Times tem uma moderação, tem profissionais
capacitados. Mas se eles e tal. estão igualados dessa forma... Se o New York Times daqui a pouco descamba para fazer o mesmo tipo de discurso, Exatamente. tanto faz. Eu vou ver o Glenn Beck lá e... É nesse sentido que o jornalismo tem de manter esse papel de moderação. Porque se ele não mantém esse papel de moderação... Eu falo de moderação, não é de moderar quem fala com mais raiva ou com menos raiva, mas é justamente nesse sentido de reforçar o seu papel, os seus princípios e de reforçar, claro, a diferença entre a editoria de opinião e a editoria noticiosa. Porque assim, queiramos ou não, o leitor estabelece contratos de leitura com as instituições do jornalismo. Então, ele reconhece que a revista A, B ou C tem determinada posição. Isso não é nenhum segredo, isso não é nenhum problema. Assim, isso tradicionalmente já acontece. A grande questão é em que medida esse tipo de opinião, de posicionamento permeia ideológico do notícia, jornal acaba transbordando para outras seções. Se o leitor permanece que aquilo ali transbordou de forma a ultrapassar um determinado limite, o leitor começa a identificar aquela instituição não como uma mediadora, mas como um ator que toma posição nesse campo. E aí, se o leitor, se a audiência concorda com aquela posição, ela continua aderindo. Se ele não concorda, ele vai lá e começa a atribuir determinado tipo de comportamento ou determinado tipo de posição àquele jornal e quebra o contrato com aquele tipo de material. Eu sei que você tem que chamar o Rapidinho, intervalo, mas isso. só para a gente fechar o pensamento. Assim, um dia eu vi um colega falando que o veículo em que ele trabalhava existe para um único objetivo, que é reforçar a crença do leitor naquilo que ele já acredita. Isso, para mim, é criar fanático. É o melhor caminho para criar fanático. É só para fechar. Ok, então, estou com o tempo esgotado, de fato, tem que encerrar aqui o segundo bloco do programa Mídia e Política e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos falando sobre intolerância nos meios de comunicação com o jornalista Rogério Galindo e com o professor de Ciência Política Jamil Marques. A equipe da UFPR-TV gravou na rua a opinião das pessoas sobre como está o debate político e como está o debate político através das redes sociais digitais, dos sites de redes sociais. Podia tocar para a gente as respostas? O que você acha sobre as pessoas que debatem política nas redes sociais? Olha, existe um ditado popular que política e religião não se discute, né? E futebol. Mas eu acho isso que tem que se falar. Tem que se falar. Política é necessário. Tá complicado. Tá bem complicado porque eu acho que as pessoas estão levando muito no lado agressivo, sabe? Que é como se fosse duas polaridades diferentes, o certo e errado. E daí qualquer comentário que você faz a respeito ou, do PT ou do PSDB em relação a partido, se a outra pessoa pensar diferente, ela já vem xingando, falando um monte de coisa, um monte de besteira, sendo que não é para ser assim, né? Acho que acaba abrindo os olhos e ampliando a visão de algumas pessoas que às vezes não se envolvem muito, né? Que se afastam muito da parte da política. Eu acho super válido, porque a gente vive num país onde a democracia é aberta e todo mundo tem o direito de opinar, até mesmo em rede social. Que muitas pessoas não falam na vida real, tipo, na tua frente, e daí lá no Facebook tem a maior coragem do mundo para falar. Na verdade, a informação, uma pessoa olha de uma maneira e responde, comunica no Facebook, né? E a outra pessoa vai analisar aquilo e vai colocar a resposta dela. Você acha que então facilita o debate político? Facilita. Está disponível, né, para a classe social baixa. É o único meio que a classe social baixa pode utilizar. Então, por que as pessoas estão tão à vontade para divergir, muitas vezes de forma, digamos, pouco educada nas redes sociais? Tem aquela tirinha do André Dahmer, né? Eu acho o André Dahmer o
melhor quadrinista que surgiu nos últimos anos, junto com o Bennett aqui, deixa eu fazer uma propaganda do meu amigo também, e que o cara aparece numa janela, daí ele joga o computador pela janela, depois ele pula pela janela, e o último quadrinho diz assim, nunca leia os comentários. Assim. É justamente isso. Eu que trabalho com jornalismo político, né, assim, você escreve a matéria, seja o que for, assim, e logo em seguida você fecha o computador para não ter que olhar, porque, pelo amor de Deus, assim, é uma, que vem nos comentários, uma baixaria. Nossa, eu já fui ameaçado de todo tipo de coisa, já me xingaram de extrema esquerda, de extrema direita, e não só pessoas desinformadas, às vezes professores universitários dizendo que eu sou menino de recados, de fulano, que obviamente não é o caso, você está fazendo reportagem, né? Às vezes até dando opinião, mas é uma baixaria, um negócio assim... Você mesmo acha que já perdeu em algum momento? Saiu todo mundo. Mas você, sim, não, olhar sim. disputa, se arrepender? Já passei do limite, inclusive, algumas vezes, assim, e a coisa é tão opressiva, assim, que às vezes você acaba entrando no circo mesmo, assim, porque os caras parecem que fazem aquilo para te tirar do sério, assim, a ideia parece que é essa, assim, e consegue, porque... Ninguém tem sangue de barata, né? Uma hora você acaba reagindo. É um absurdo. Agora, o que a moça falou ali, acho que é verdade. Assim, o sujeito se sente protegido, né? Quando está diante de uma tela de computador, não está olhando direto como eu estou olhando para você aqui, aí o sujeito está lá escondidinho, ele fala o que quiser. O anonimato, né? Potencializa... Não só o anonimato, mas mesmo a distância, né? Porque ele sabe que eu não vou estar na frente dele, assim, a pessoa se sente mais empoderada, assim, parece que a internet cria essa sensação de que você pode falar tudo para todo mundo e de um jeito e sem papas na língua, sem nenhum tipo de pudor, né? E normalmente as pessoas até discutem a matéria, o conteúdo, lá mais ou menos até o terceiro comentário, né? A partir do quarto eles estão discutindo entre eles. Exatamente. Ou com o autor. É uma pena, assim, porque é um espaço que poderia servir para uma discussão mais aprofundada, né? Que poderia dar voz para as pessoas, mas muitas vezes se perde nesse radicalismo, de novo, assim, que eu acho que não surge do meio de comunicação, mesmo quando o texto é equilibrado, o texto inicial que dá origem à discussão é equilibrado, o leitor dá um jeito de descambar. Assim. Então, eu acho que até mostra aquilo que eu estava falando, que eu acho que não é uma culpa especificamente do meio de comunicação. Eu acho que isso está na sociedade, está no radicalismo que já está espalhado, às vezes, até por atores de outras origens. Assim. Mas dá para ver que a população identifica que existe um ambiente bastante hostil de debate. Isso, claro, né? Minha pergunta é para o Jamil, isso é conjuntural ou é estrutural? É um momento que a gente está vivendo ou isso a gente está condenado a este ambiente polarizado mesmo? Eu acho que tem um pouco de tudo, Mário. Ouvindo o Galindo, é muito interessante porque o que ele fala para a gente aqui acaba me remetendo, de certa forma, à própria literatura que a gente tinha ali no começo dos anos 2000, sobre internet e política, e tinha duas marcas da literatura. A primeira marca se refere ao fato de que a internet faz coisas. Então, a internet possibilita que, quando na verdade a internet, a comunicação, não só a internet, é só o meio, de fato. Quem faz ou desfaz coisas com ela, com a comunicação de massa, somos nós, são as empresas, as instituições, os agentes ou também os usuários. A gente é que, de fato, dá determinadas formas de uso àquele tipo de espaço que nos foi oferecido. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que boa parte da literatura considerava que nós iríamos, uma vez que é muito fácil, né? É muito tranquilo você conseguir informação e a obtenção de informação é cada vez mais barata, não obstante alguns jornais, algumas empresas têm um paywall, ou seja, um tipo de pagamento que você tem de fazer para poder ter acesso àquele conteúdo. Não obstante esse paywall, o acesso à informação é cada vez mais barato, né? Você consegue o PDF de um livro, você consegue ter acesso a um blog, a um tipo de análise, a um tipo de post. A gente tem possibilidade de se informar. A questão é, a possibilidade, a oportunidade de se informar não necessariamente se converte em disposição a você se informar ou em disposição a você ter acesso a um material que muitas vezes diverge da sua visão de mundo. Nesse sentido, é muito curioso, o Rogério fez aqui uma menção às tirinhas, eu faço menção a uma frase que eu vi num tweet perdido da vida, em que a pessoa dizia assim:
como era bom o tempo em que eu não conhecia suas opiniões sobre tudo. A gente era amigo, a gente conversava, a gente saía para tomar uma cerveja. Agora que, longe de você, não presencialmente, mas eu fiquei sabendo a sua opinião através de um post de rede social, agora acabou. Eu não consigo mais ver você da mesma forma. Mas tem muitas pessoas que eu achava que eram moderadas, tranquilas, e depois da internet eu não consigo mais olhar para o cara. Ou seja, como era bom o tempo em que a gente não se conhecia tão bem, né? Exatamente. Mas isso, as pessoas já eram assim ou a rede estimulou esse... Acaba potencializando. E aí sim eu parto para a segunda sessão da resposta que você pediu. Se é estrutural ou não. Ou se é conjuntural. Eu acho que o conjuntural tem uma força muito grande. Mas ainda assim, na verdade, a gente começa a perceber que mesmo aquelas pessoas que têm uma perspectiva um pouco mais moderada, começam a ser forçadas a tomar posição. É um pouco daquilo. Não é só uma posição radical que eu tenho. Isentão. Exato. Era aí onde eu ia chegar. A questão era assim, não é só que eu tenho uma posição radicalizada, mas é que a minha posição radicalizada, você também deve adotá-la, porque se você não adota essa posição radicalizada, você é um isentão, você é a favor disso ou daquilo. Se você não está contra mim, se você não está comigo, é porque está contra mim. Aí a gente começa a perceber que aí sim tem um tipo de intolerância. A intolerância não se refere especificamente a você xingar o outro ou a você ameaçar o outro. A intolerância pode se manifestar de diferentes formas. Pode ser o xingar, pode ser você deixar de falar com a pessoa, ou pode ser simplesmente atos simples, como, por exemplo, você deixar de seguir, ou simplesmente silenciar ou bloquear. Às vezes aquela pessoa que você gosta, que você tem um trato muito tranquilo no dia a dia, mas ela fala umas bobagens ali, ou coisas das quais você discorda, a gente acaba simplesmente silenciando. Esse tipo de silenciamento, de alguma forma, também representa um pouco, né? Também ilustra um pouco desse momento, dessa conjuntura que a gente vive. E só para pegar o gancho, eu estava falando da intolerância das pessoas mesmo, né? Não dos meios de comunicação, assim. Uma intolerância mediada. Mediada, mas a gente estava, no começo, assim, os exemplos que a gente deu eram mais assim da intolerância de querer o bandido bom, bandido morto, a intolerância da direita, né? Mas é impressionante como também nesse processo de impeachment e do que se seguiu ali, como a esquerda também mostrou a sua cara, né? Aquela história de true colors, né? Assim, né? No momento, amigos de esquerda também, que você vê que assumiram uma intolerância contra qualquer pessoa que não estivesse a favor do PT. Nesse momento do processo contra o Lula, assim, também, uma coisa absurda que, de novo, assim, eu fiquei pensando assim que eu gostava mais daquelas pessoas antes de conhecê-las também. Antes de tudo isso, assim, porque é uma coisa dos dois lados, de vários lados, de todo mundo, é meio... Eu passei a tomar remédio para ansiedade. Eu queria só mostrar um trechinho dos comentários de quando a Marisa Letícia morreu. Se der para colocar na tela. Esposa do ex-presidente Lula. Isso, sim, a esposa do ex-presidente Lula. Comentários como este. Aqui, antes dela, milhares morreram, pois o dinheiro que ela ajudou a Lula a roubar poderia ter sido investido na saúde pública. E aí se seguem xingamentos como tá fazendo só ficha, só esperando, né, conferir os documentos para entrar no inferno, tal, que é um tipo de comentário e de posicionamento que transcende, inclusive, o que me parece a nossa natureza humana. Transcende a esfera política. E transcende a esfera política. Isso, parece exato, que porque assim, aquele tipo de debate que antes era de natureza estritamente político-partidária, que se referia a programas do governo, a políticas, a diretrizes do governo, começa a ir para um lado pessoal. Assim, acontece esse caso aí, é fácil a gente ilustrar isso nesse caso, mas, por exemplo, quando ocorreu a morte do filho do governador Geraldo Alckmin, teve a mesma coisa. Teve a mesma coisa, ou seja, é por isso que assim, eu fico um pouco mais reticente com a questão da intolerância, porque, de fato, ela é inegável, ela existe, ela transborda para outras esferas, não só temáticas, não é mais política, passa a ser pessoal, e transborda para outras esferas, não só profissional, mas também pessoal. A gente começa a perceber isso, mas, assim, eu fico muito reticente, porque, de fato, eu percebo que isso acontece dos dois lados. Radicais dos dois lados sempre houve, radicais de esquerda, radicais de direita. A questão é que agora essas pessoas ganham visibilidade por conta de redes sociais. Você estava falando se isso é uma parte da natureza humana, se isso passa da natureza humana. Se a gente pegar, assim, os momentos históricos mais importantes dos últimos 200 anos, a gente vê que isso está na natureza humana. Sei lá, a repressão na Vendéia durante a Revolução Francesa, ou
o assassinato dos Romanov na Revolução Russa, o radicalismo sempre esteve presente na natureza humana. Só que antes, assim, o que a gente está falando aqui é que justamente, eu insisto no meu ponto, assim, posso estar enganado, mas antes o discurso político era sempre discurso político que chegava para o leitor, para o consumidor de informação, era mediado por pessoas que tinham um certo compromisso com esse trabalho de moderação. E hoje você está vendo as pessoas como sem filtro. Assim, o cara tá na frente do computador e é aquela história do Humberto Eco, né? Assim, você deu voz para o idiota da vida. Além de haver uma esfera de mediação distinta, ou seja, além de haver uma pulverização desses mediadores publicamente autorizados, entre aspas, agora as próprias pessoas também têm a oportunidade de falar, sim, de se expressar. O que é bom. O que é positivo. Mas porque assusta, mais uma vez, na hora que você conheceu isso, né, que você tirou a capinha do que estava protegendo e você viu o que estava acontecendo lá dentro da panela mesmo, é assustador. A culpa, né, não é de fato da ferramenta, né? É do modo pelo qual a gente utiliza. Mas eu acredito que de uma forma ou de outra, percebamos, né, assim, que a gente acabou de passar agora nesses últimos tempos, nesses últimos meses, anos, por alguns processos do ponto de vista político difíceis. Nesse sentido, a gente começou então a se assustar com a intolerância, começou a se assustar com o fato das pessoas bloquearem, deixarem de se falar e tal. Mas eu acho que aos poucos, nós também vamos criando mecanismos para evitar esse tipo de problema. Eu acho que nós também somos espertos o suficiente para aos poucos, ir desenvolvendo mecanismos. A gente começa a pensar assim, puxa vida, eu discordo, vamos supor que eventualmente eu discordo do Mário, politicamente eu vou dizer, puxa, eu discordo do Mário, eu acho que ele tem uma posição completamente equivocada, mas sabe de uma coisa? Aquela outra pessoa de quem eu discordei e com quem eu briguei, eu perdi aquela amizade. Agora, assim, eu não vou perder a amizade do Mário, eu gosto do cara. Então, assim, por mais que eu discorde, eu não vou fazer uma piada com ele, eu não vou agredi-lo, não vou chamá-lo de isso ou daquilo, não vou qualificá-lo com um determinado tipo de adjetivo que possa ofendê-lo. Então, a gente começa também, de alguma maneira, a negociar, a perceber que essa forma de uso precisa ser alterada se a gente não quiser até mesmo se isolar socialmente, né? Porque uma hora a gente briga com um, mas uma hora a gente começa a brigar com mais gente. Ok, agradeço a participação de vocês. Já estouramos em 2 minutos o nosso tempo, né? Rogério, muito obrigado pela sua participação. A gente que agradece, eu agradeço muito e espero que as pessoas passem a ser mais moderadas e que o jornalismo ajude nisso. Okay. E muito também, Jamil, muito obrigado pela participação e pela sabedoria. A gente está chegando aqui ao fim deste programa Mídia e Política. Hoje conversamos sobre intolerância nos meios de comunicação e debateram comigo este tema aqui o jornalista da Gazeta do Povo, Rogério Galindo, colunista do blog Caixa Zero, e o professor de Ciência Política e também jornalista e professor aqui da UFPR, Jamil Marques. O programa Mídia e Política volta na semana que vem. Se você quiser mandar críticas, sugestões, dicas, fale com a gente pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV Oficial. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e te espero aqui na UFPR-TV na semana que vem com o programa Mídia e Política discutindo a política, os meios de comunicação na sociedade contemporânea no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e espero te ver na semana que vem. Conversandinho.